Estamos de volta aqui no Paideia, já com a presença da professora Maristela Coutinho de Alcântara Gil, que é docente do Departamento de Psicologia da UFSCar, é credenciada junto aos programas de pós-graduação em Psicologia e em Educação Especial aqui da UFSCar, coordena o Laboratório de Interação Social e, durante o período de 2004 a 2008, foi vice-reitora e depois reitora da UFSCar. Então, é um imenso prazer, uma honra para mim conversar com você. Muito obrigada por ter aceito o convite para participar desse programa. Eu é que agradeço a vocês. Eu sou fã do Paideia, gosto muito do programa e me sinto muito honrada por poder estar aqui com vocês e conversar sobre o que a gente tem feito no laboratório. Agradeço ao Adilson, Mariana, o pessoal todo do estúdio, essa oportunidade. Então, eu queria começar com uma questão mais geral que caracteriza não só o trabalho que você veio fazendo aí ao longo da sua carreira, mas a própria área de psicologia, o curso de psicologia aqui na UFSCar, que é esse compromisso, esse vínculo com a ideia de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, eu queria que você descrevesse um pouco essa história, o que é essa indissociabilidade e também por que ela é importante. Por que você avalia que é importante trabalhar colocando esse vínculo, né, entre ensino, pesquisa e extensão? Essa ideia da indissociabilidade, essa forma de pensar o trabalho acadêmico é muito cara sempre, né? E ela fundamentou pelo papel que ela tem na UFSCar e pelo fato dela ter sido regulamentada na UFSCar como uma das possibilidades, mas a mais desejável de integrar ensino, pesquisa e extensão. Ela fez parte da concepção do curso de psicologia. O curso de psicologia foi criado de graduação, especificamente, com dois eixos principais, o eixo da pesquisa e o eixo da atuação, para a formação de um futuro psicólogo que não só fosse capaz de trabalhar com as pessoas, mas que fosse capaz de fazer perguntas de pesquisa sobre as questões do seu trabalho e produzir conhecimento científico sobre a atuação e sobre os fundamentos da sua atuação, processos básicos diversos do que faz o que são as pessoas, né? Como as pessoas se comportam, como as pessoas pensam. Então, esta ideia de indissociabilidade teve presente desde a origem do curso. E para que a gente pudesse formar nossos futuros psicólogos nesta direção e que eles compreendessem o trabalho acadêmico como um trabalho que não junta uma situação de pesquisa a uma outra situação de extensão e a uma outra situação de ensino, ou seja, não era isto que nós queríamos, reunir situações diferentes, mas que num mesmo ambiente nós tivéssemos perguntas de pesquisa a serem respondidas, originadas ou que propusessem formas de atuação para a gente formar os alunos nessa direção e eram alunos. Então, a atividade de ensino era o ensino da pesquisa e da atuação com pesquisa. Então, isto fez efetivamente a gente viver a indissociabilidade e os grandes desafios de trabalhar nessa direção. Eu queria que você desse exemplos no cotidiano do curso, porque eu conheço essa história e aí quando você percebe que tipo de atividade o aluno faz, em que tipo de atividade que ele se envolve e que ele vive essa indissociabilidade. Eu vou contar um pouquinho do que acontece no nosso laboratório, né? E vou dar o contexto um pouquinho das atividades que a gente faz hoje no laboratório. O laboratório surge com o curso, ele é criado em 95, com a professora Nancy Vinagre Fonseca de Almeida, o professor Almir Delprete e a professora Zilda Delprete. Nós quatro criamos o laboratório e especificamente no trabalho realizado por Nancy e por mim, a gente criou um programa que se chamava Programa de Atendimento à Criança Pequena. Ele dura 15 anos e quando a Nancy deixa a atividade acadêmica para se dedicar às atividades administrativas, a gente recria o programa já numa outra direção. Passado 15 anos, você sabe que o conhecimento muda rápido e que as perguntas também mudam em função um pouco dos achados que a gente tem e um pouco do zeitgeist que a gente precisa considerar. E a gente criou o Pró-Infância.
é o Programa de Promoção do Desenvolvimento Infantil, junto com a professora Débora de Holanda Souza, também do Departamento de Psicologia. O que se fazia neste programa? Nós temos conhecimento, e conhecimento por pesquisas de levantamento, que grande parte das nossas crianças tem risco para o desenvolvimento, né? Risco para o desenvolvimento significa que, de alguma maneira, fatores sociobiológicos e econômicos contribuem para que estas crianças possam ter um desenvolvimento diferente daquele que é esperado, né? Este conhecimento é corroborado, e eu gostaria de contar isso, porque eu acho que é uma coisa muito importante, por uma extensiva pesquisa do The Lancet, uma revista inglesa de renome internacional, que faz o levantamento da condição das crianças no mundo, de crianças pequenas, crianças nessa fase pré-escolar, do 0 aos 36 meses, 3 anos de idade e um pouquinho maiores. E que constata que 43% das crianças do mundo, nós estamos englobando Ásia, África, Américas, Europa, tem risco para o desenvolvimento saudável. E no saudável eles estão considerando fatores de saúde física, psicológica, condições de sobrevivência e condições de desenvolvimento nas sociedades e nos grupos sociais dos quais elas fazem parte. Então, este dado do The Lancet corrobora as pesquisas brasileiras que são menores, que abarcam menos população pelas condições econômicas que nós temos de fazer pesquisa no país, mas que corroboram estes dados, e estas questões eram muito pregnantes para nós nas creches da cidade. Nós sabíamos que em algumas creches as crianças podiam ter risco para o desenvolvimento. E nós queríamos que os nossos alunos aprendessem a trabalhar, trabalhando com a população com a qual eles trabalhariam ao serem psicólogos. Então nós criamos o programa, os estudantes iam para as creches, com a nossa supervisão, com a nossa orientação constante, para fazer a avaliação do desenvolvimento das crianças, aprender a fazer essa avaliação e aprender a propor procedimentos, a propor uma atuação que estimulasse o desenvolvimento dessas crianças, sempre das crianças pequenas. Nós trabalhamos sempre com crianças até no máximo 48 meses, até no máximo 4 anos. E deste trabalho se originou uma série de perguntas de pesquisa que foram sendo respondidas por estes mesmos alunos nos trabalhos de conclusão de curso, nas monografias e nas atividades de pesquisa do próprio curso. Uma das coisas que a gente tinha muito claro e que aparece nos dados de 15 anos de levantamento de repertório das crianças é que as crianças se desenvolvem muito bem, mas tem alguma defasagem na linguagem e na cognição, né? E qual é esse ponto que faz essa diferenciação? Vocês chegaram a perceber que havia uma diferença, por exemplo, por região aqui na cidade de São Carlos, ou é relacionada com algum determinado grupo social, alguma classe? Onde isso está mais marcante? A pesquisa, o trabalho realizado, não a pesquisa propriamente, foi realizado, sobretudo, com a população das classes trabalhadoras, com uma renda que não é a renda da classe média, né? Então, foi com essa população que nós trabalhamos nesses anos todos e que continuamos trabalhando por muito tempo. A gente não tem estudos extensivos sobre a diferença deste desenvolvimento em função da renda. Isso requeriria
um investimento em pesquisa diferente daquele que a psicologia faz. Porque a psicologia está mais interessada nos processos interacionais, nos processos básicos de aquisição, de aprendizagem, né? Então, nós não temos essa informação, embora essa informação possa ser recuperada pelos microdados do IBGE. Então, eu queria aproveitar que você falou em interação e entrar justamente, a gente se aprofundar um pouco nesse conceito, ou no que é a interação social no contexto do trabalho que vocês realizam. O laboratório chama Laboratório de Interação Social. Você mesmo coloca que as perguntas variaram ao longo do tempo. Daqui a pouco eu queria que a gente falasse sobre quais são as perguntas atuais e as pesquisas atuais. Mas eu entendo que a interação social é o pano de fundo ao longo dessa história, que essa preocupação se mantém. Então, o que é estudar a interação social? O que é a interação social? Qual a importância dela? Essa é uma pergunta importante, porque se é um laboratório de interação social, a gente precisa, pelo menos, ter uma clareza do que nós estamos falando quando nós falamos de interação social. Porque as crianças nascem e interagem com o ambiente físico, com as paredes, com as cores, com aspectos físicos do ambiente e estão aprendendo nesta interação. Mas nós estamos tratando especificamente da interação social, que nós consideramos que é a influência recíproca entre uma pessoa e outra em qualquer idade que ela tenha. Ou seja, o que eu faço influencia o que a Mariana faz. Eu estou falando e a Mariana está balançando a cabeça. Quer dizer, o que ela está fazendo tem uma relação direta com o que eu estou falando. E eu continuo a falar porque a Mariana está dizendo que está tudo bem. Porque se ela fizesse um outro sinal, eu provavelmente pararia. Então, este é um exemplo imediato e concreto do que a gente entende por interação social. E a gente considera que o desenvolvimento acontece na interação. Por exemplo, o bebê, quando nasce, uma das primeiras coisas que acontecem com o bebê já é uma interação. Porque imaginem que o bebê, quando nasce, ele chora. Chorar é uma das primeiras formas de comunicação humana, né? Quando ele chora, o médico faz uma determinada coisa. Quer dizer, o choro do bebê influencia a decisão do médico de fazer alguma coisa. Se o bebê não chorar, o médico faz outra coisa. Então, é aquilo que o bebê faz que sinaliza para o médico o que ele vai fazer. E a ação do médico tem uma influência grande sobre o que acontece com o bebê. Atualmente, na compreensão contemporânea das condições interessantes de nascimento, está o fato do bebê ser colocado sobre o peito da mãe. Isto significa que existe uma interação desde o momento do nascimento. Então, esta afirmação de que a interação existe desde que a criança nasce é uma afirmação que tem pesquisas que são estudadas já, por exemplo, Adilson, que é de um grupo francês muito interessante, que mostra que o bebê, com menos de 12 horas de nascido, reconhece o som da voz da mãe. Então, você tem um refinamento nas pesquisas e na tecnologia de pesquisa com criança muito pequena que já vai mostrando que a interação está presente e é fator que constitui, né, é o fator de base do desenvolvimento. É na interação que a criança se desenvolve. Então, nesse sentido aí da interação, é muito comum a gente ouvir assim das pessoas que as crianças parecem que são mais espertas hoje, né? Algumas, justamente, você vê lá crianças com 1, 2 anos de idade, com alguma, serem mais ativas em alguns momentos. Justamente algumas pessoas associam isso que talvez desde pequenas, elas logo nesses primeiros meses, já são expostas a muitas coisas, né? Antes a gente sempre falava da questão da televisão, que sempre funcionou muito como babá eletrônica por um tempo, e hoje essas interações, né? Se a gente vê crianças com 1, 2 anos de idade, passa o dedinho na revista pensando que é um tablet ou coisas isso. E essa coisa hoje está tão disseminada que a gente atinge quase todas as classes, né? Então, quase todo mundo tem um celular, um smartphone, hoje é uma coisa que quase todo mundo tem isso. E o que reflexo a gente pode esperar disso, né? O que a gente
pode esperar, né? Essa coisa que todo mundo fica achando que a criança, que bonitinha, ela já sabe fazer isso, sabe fazer aquilo. O que talvez isso vai refletir num futuro, no desenvolvimento cognitivo dessa criança, etc. Talvez sendo um pouco mais direto. Isso é bom ou ruim para as crianças? Então, esta é uma questão, Adilson, importantíssima. E ela serve para ilustrar que nem sempre a prescrição tem por base o conhecimento produzido pela pesquisa. Né? O conhecimento produzido pela pesquisa é mais lento do que aquilo que a gente pode fazer de prescrição para os pais. E muito da prescrição tem relação com uma observação sistemática do cotidiano das crianças. Né? As crianças respondem, né, e influenciam e agem no ambiente que elas têm. Então, a criança de hoje, pensando na criança que fomos nós, que os nossos avós, nasciam em quartos eram protegidas do barulho, do excesso de iluminação, enroladinhas num pano. Algumas pesquisas mostram que, independentemente de você ser enroladinho, você tem janelas, o que a gente chama de janelas do desenvolvimento, em que o desenvolvimento acontece. Você não estando enroladinho, naquele período ele vai andar, vai se mexer como todo mundo. Do mesmo modo, em outras condições de desenvolvimento. Mas, voltando à questão do acesso às mídias, né, muito precoce, a gente tem que as crianças, de fato, têm características muito diferentes do que as crianças tinham há 30 anos atrás, a gente não precisa ir tão longe. Né? Agora, há a suposição, e é uma suposição fundada na observação de médicos, psicólogos, de pessoas que trabalham com as crianças, de que a estimulação precoce a este tipo de mídia não é a melhor coisa que pode acontecer à criança, que é preciso esperar algum tempo. Mas a gente vai ter pesquisas com resultados consistentes, replicadas e com um mínimo de segurança de afirmação daqui a alguns anos. Porque daqui a alguns anos a gente vai saber o que aconteceu com essas crianças. Né? Então, agora é muito evidente como é a mudança. A nossa impressão é que as crianças muito pequenininhas já acham que cada uma nasce com um tablet de um lado e o celular do outro, porque elas com 1 ano, antes disso, estão usando. Né? E elas aprendem muito rapidamente, Adilson, por um processo que a gente conhece na psicologia. A consequência imediata da ação da criança tem um papel muito grande no que ela faz no futuro. Então, o que acontece hoje, de alguma forma, orienta, condiciona o que ela fará no futuro. Então, são processos básicos de aquisição de comportamento que a psicologia vem estudando desde o início do século passado, anos 20, 30, e que mostra que esta consequência é muito pregnante no que a criança aprende. Você não tem nada mais imediato do que tocar uma figurinha numa tela, seja qual o tablet, o celular, o monitor do computador, e a figurinha se mexer. Então, a ação da criança sobre o ambiente, o fato de que ela põe o dedinho na figura do bonequinho, faz o bonequinho mexer. Então, esta consequência imediata, nenhum outro brinquedo dá com tanta visibilidade para nós. Né? Então, isto fica muito claro que a criança, e como a criança quer fazer o mundo se mover, né? A criança, isto os nossos autores da psicologia já afirmavam há muito tempo, Piaget, Skinner, Vygotsky, uma das coisas que a criança, que é prazerosa, que é importante, é que a criança age e o mundo muda, não é? Ela engatinha e a distância entre a parede e ela diminui. É físico.
Ela vai e pega a poeirinha no canto e a poeirinha vai para o dedo dela. Quer dizer, então uma série, a gente está descrevendo interações com o mundo físico. Essas consequências, as consequências imediatas, as consequências que no início são constantes, elas vão sendo mais espaçadas. Não é toda vez que a figurinha mexe. Algumas vezes a figurinha mexe, mas ela tem que pôr o dedo em outra figurinha para ela se mexer. Ela vai aprendendo a discriminar que a figurinha do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, mexe e a do lado direito não mexe. E aí ela toca a do lado esquerdo, que é a que se move. Então, isto são processos que a psicologia conhece há bastante tempo, que são processos de aprendizagem, que conta também um pouquinho por que a psicologia trabalha com aprendizagem, né? Então, Adilson, a gente não consegue dizer que é bom ou mal, que a gente deve ou não deve com absoluta segurança, mas a gente tem clareza de que este tipo de interação tira a criança da interação com os pais dela, da interação com os irmãos, porque este tipo de consequência imediata, prazerosa, mantém a criança olhando para o tablet, quando a criança precisaria explorar o ambiente físico e social. Ela precisa engatinhar, ela precisa andar. Isto é constituição anátomo-fisiológica do desenvolvimento da criança e cognitiva. É assim que ela aprende. Então, o comportamento exploratório da criança é fundamental. E essas coisas, como a televisão restringiu um dia, restringem também. Só que esta restrição oferece à criança muito mais oportunidade de testar aquilo que ela faz. E, portanto, são muito atraentes. Você tira o tablet da criança, ela chora. A mãe diz que não vai dar o telefone, ela chora, né? E os adultos, em geral, não gostam de ver criança chorando, né? Teita, a gente tem só mais alguns minutos e eu não queria deixar de falar de uma outra área que eu sei que você trabalha relacionada, é claro, que é como que as crianças aprendem as palavras ou aprendem a falar. É algo que eu já conversei, já tive a oportunidade de conversar com você outras vezes, então se você pudesse apresentar um pouco para os nossos espectadores quais são as questões relacionadas a essa pesquisa e algumas evidências, alguns achados aí. Bom, eu poderia conversar com vocês por dias, né, sobre essa questão específica, que é importantíssima. Quer dizer, isto é uma característica muito nossa, falar com palavras, né, e nos comunicarmos usando as palavras. As crianças começam a aprender coisas que são requisito para falar muito cedo, como bebês muito pequenininhos, 3, 4 meses, as crianças já respondem muito fortemente a fala do adulto com ela. E destas pesquisas, Adilson, a gente consegue tirar prescrições mais seguras, de dizer para os pais, falem com eles. Quando a criança começa a fazer barulhinho, quando ela solta a saliva que faz bolinhas, isso faz barulho, responda, fale com ela. Não importa se você está repetindo o mesmo som, se você está falando naquela linguagem que mãe fala com criança, né? Uma voz mais fina, mais lenta e olhando para a criança, mas converse com ela, porque a criança está aprendendo coisas que são requisito para ser um falante competente desta época. E se você faz isso imediatamente depois que a criança fala e espera que ela faça barulho de novo, você, quando ela é muito bebezinha, você está ensinando ela a alternância do diálogo. Eu falo, você fala, eu falo, você fala. Isto também é estudado na psicologia desde os anos 50 do século passado, né? Então, algumas coisas a gente tem muita clareza. Depois, o fato de que a criança, antes de falar, aprende a ouvir no sentido de que a mãe diz, a mamadeira é uma palavra. A criança que não nascer no Brasil não vai ouvir mamadeira, vai ouvir o que o grupo cultural dela usa para se referir a este objeto. Então, esta relação entre o que a cultura diz, que é absolutamente arbitrário, e o objeto,
está sendo ensinada desde quando ela ouve. Eu vou precisar, infelizmente, interromper. Espero que você possa voltar logo, porque eu sei que a gente deixou de abordar não só em relação a essa questão da palavra, mas toda a sua área de pesquisa, vários assuntos. Mas queria agradecer essa conversa que a gente já pôde ter hoje e que eu realmente espero que em breve a gente possa dar continuidade a ela. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Acho assim, a possibilidade de contar o que a gente faz em pesquisa extraordinária. Muito obrigada. E esse Paideia, então, fica por aqui. A gente volta na próxima terça-feira, às 6 horas da tarde, mas acompanhe o Lab também nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, ou fale com a gente pelo e-mail cliqueciência@ufscar.br. Muito boa noite. Uma boa noite a todos. Thank you.